Pronto. Revisar alguns pontos para a gente entrar no final de classificação quanto à nomenclatura, né, de ácidos, tanto de hidrácidos como de oxiácidos, tá bom? Vamos lá. Lembrando que a classificação se dá pela presença ou ausência de oxigênio. Então, quando um ácido é chamado de hidrácido, é aquele que não possui elemento químico oxigênio. Tá certo? Não possui o elemento químico oxigênio. Então, vocês podem ver, em nenhuma molécula aqui eu tenho oxigênio. Tá bom? Então, esses são os hidrácidos. Os oxiácidos já têm a presença do oxigênio. Então, são aqueles que possuem o elemento químico oxigênio. Então, pessoal, observe. Hidrácido, hidrogênio somente, né, não tem oxigênio. Oxiácido tem oxigênio presente na molécula. Bom, a gente também viu na última aula, né, que quanto ao grau de ionização, os ácidos podem ser classificados como fracos, moderados ou fortes. Então, há o cálculo, né, do alfa, e aí, dependendo do valor que der, se ficar menor ou igual a 5, vão ser considerados ácidos fracos. Se ficar, né, entre 5 e menor do que 50, eu já tenho que ele possui, que ele é moderado, né? Maior do que 5 e menor do que 50, não é isso? Já é moderado. E fortes quando for maior ou igual a 50, tá bom? Aí tem a observação, quando a gente não conhece o grau de ionização, a gente pode aplicar a seguinte observação de classificação dos ácidos. Para hidrácidos, o ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o ácido iodídrico são considerados ácidos fortes, moderado o ácido fluorídrico e os fracos todos os demais. Então você aprende esses 4 aqui, distinguir forte e moderado, e todos os demais vão ser considerados ácidos fracos, beleza? Para os oxiácidos, nós vamos ter que fazer... O que são oxiácidos? A gente acabou de lembrar. São o quê? Ácidos que têm em sua molécula o elemento químico oxigênio. Tá bom? Então, como é que eu faço? Eu vou ter que fazer o processo de ionização da molécula. Lembra lá? De quebrar o positivo, né, o H+, e o negativo, o restante da molécula. Saber o total de hidrogênios ionizáveis e o número de átomos de oxigênio. E aí eu vou fazer a subtração. Número de átomos de oxigênio menos número de átomos de hidrogênios ionizáveis. Então, assim, aí tem uma classificação. Se essa variação entre o oxigênio menos os hidrogênios der 0, o ácido é considerado fraco. Se essa variação der 1, o ácido é um ácido médio. Se der 2, é um ácido forte. Se der 3, é um ácido muito forte. Tá bom? Observe aqui o exemplo. Tem o H3BO3. Né? Faz o processo de dissociação e vê que tem 3 oxigênios e 3 hidrogênios ionizáveis. Então, 3 menos 3 dá 0. Ácido fraco. H3PO4. Né? 4 menos 3 dá 1, então ácido médio. H2SO4, 4 menos 2, 2, ácido forte. E o último aqui exemplo, HClO4, é 4 menos 1 igual a 3, então é um ácido forte. Beleza? Então, para classificar os oxiácidos, eu tenho que fazer uma subtração do número de hidrogênios, átomos de hidrogênio, menos a quantidade de hidrogênios ionizáveis. E aí eu tenho essa escala 0, 1, 2, 3. Né? Fraco, médio, forte e muito forte. Agora vamos resolver essa questãozinha aqui, para fixar o conhecimento. O ácido de fórmula HCN é um ácido forte. Primeiro você vai relacionar o seguinte. Aqui a gente está lidando com hidrácido ou oxiácido? Muito bem, a gente está lidando com
hidrácidos, porque eu não tenho oxigênio. Então, para hidrácidos, a gente tem aquela classificação: ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico são considerados ácidos fortes. Ácidos clorídricos, ácido moderado, e os demais são fracos. Então, posso considerar que ele é forte? Não. Então, entre os hidrácidos, temos o forte, como eu disse, ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodídrico. Médio, ácido clorídrico e fraco os demais. Então, ele é um ácido fraco. A gente já respondeu no início se ele é um oxidácido, né? Não é, porque não tem oxigênio. Então, é falso. Ele é binário? Vamos contar. Quantos elementos químicos eu tenho? 1, 2, 3. Não é binário, ele é ternário. Muito bem. Possui 3 elementos químicos. Possui 3 hidrogênios ionizáveis? De onde? Que só tem um, né? Não é. Falso. E tem um grau de ionização menor do que 5%? Sim, porque os ácidos fracos, eles têm um alfa, né, menor do que 5%. Certo? Então, acho que ficou claro nessa questão. Observar do que a gente está falando primeiro, se é hidrácido ou é oxiácido, e depois ir julgando os itens de acordo com a gente vai fazendo, tá bom? Então, a opção correta, letra E. Tá bom? Bom, já que agora a gente já falou sobre hidrácido, oxiácido, classificação quanto ácido fraco, moderado, forte, muito forte, dependendo da classificação se é hidrácido ou oxiácido, agora nós vamos falar de nomenclatura. Então, a nomenclatura também vai se dividir entre dois, entre os hidrácidos e os oxiácidos, tá certo? Então, os hidrácidos, certo? São aqueles ácidos que não têm em sua molécula o oxigênio. E aí eu tenho um exemplo de nomenclatura, como é que vai ser? Sempre a palavrinha ácido no início, depois eu venho um elemento formador, mais hídrico. Olha como é fácil. É hidrácido, eu vou aplicar esse tipo de nomenclatura. O que vai complicar um pouquinho é os oxiácidos. Mas vamos observar aqui. Aqui eu tenho um ácido clorídrico, né? É o tradicional. É isso, o ácido do nosso estômago e etc. Né? Faz nossa digestão. E aí, o H+, representa o ácido, né? O elemento formador é quem? O cloro. Então, eu vou colocar como ácido, o elemento formador, que é o cloro, né? Então, cloro, mais o nome hídrico. Então, ácido clorídrico. Outro exemplo, ácido brom, que é o bromo, bromídrico. Ácido sulfídrico. E ácido cianídrico. Ok? Viu como é simples, como é fácil? É só pegar, né, classificar se é hidrácido ou oxiácido. Se é hidrácido, nome ácido, elemento formador, mais hídrico. Beleza? Show, né? Vamos lá para os oxiácidos. Para os oxiácidos vai entrar, né, a quantidade de variações de oxiácidos, tá bom? E cálculo de inox, vocês tanto amam, certo? O elemento central forma um único oxiácido. Se ele formar um único oxiácido, ele não tiver variação. Ah, professor, como é que eu vou saber se vai formar um ou dois ou três? A galera vai ter que decorar, vai ter que saber se ele forma um, se ele forma dois, se ele forma três, se ele forma quatro, tá bom? Você vai ter que ler, reler até aprender as variações. Então, se ele forma um único oxiácido, vai ser a palavra ácido, mais o elemento formador, mais a palavrinha ico. Ácido carbônico. Ácido bórico. Certo? Entendeu? Só forma um elemento formador no centro, mais ico. Esquece os hidrogênios e os oxigênios. Eles servem só para classificar se é hidrácido ou se é oxiácido. Tem oxigênio e é oxiácido, então eu vou ter essa classificação. Eles só formam uma variação, ácido, o elemento formador e a palavrinha I. O elemento central forma dois oxiácidos, dois elementos diferentes.
ácido, mais elemento formador, mais oso ou mais ico. Se oso eu uso para que a variação entre os dois é o menor NOx, e ico para o que tiver o maior NOx. Se você quiser tirar dúvida, é só você calcular o NOx do enxofre e o NOx do enxofre aqui. Esse primeiro aqui, ele tem um NOx menor. Então ele vai ser ácido sulfuroso. Aí é só você calcular o NOx. Chama de X, 2 vezes mais 1, 3 vezes menos 2, faz a variação, calcula o NOx. Mesma coisa aqui. Aí o que tiver o NOx menor, eu vou botar ácido, elemento formador e oso. O que tiver o NOx maior entre os dois, eu vou botar o elemento formador e o ico no final. Beleza? Aqui da mesma forma. Certo? Ácido nitroso, ácido nítrico. Ok? Então tem que calcular o NOx, ou se você não quiser, decora. Que tem um número menor, oso, que tem um número maior, ico. Número menor de oxigênio, oso, número maior, ico. Certo? Beleza? Aí é uma dica também. Quando o elemento central ele forma 4 oxiácidos diferentes. Aí, por que tiver o menor NOx entre os 4, certo? Eu vou utilizar o oso. O segundo, só oso. O terceiro, ico. E o mais forte dos 3, elemento formador, ico. Observe aqui o exemplo, né? Que o elemento formador é o cloro. Então, hipocloroso, ácido cloroso, ácido clórico, perdão, e ácido perclórico. Beleza? Então não é esse bicho de 7 cabeças, né? Tranquilo. Certo? Classificação e nomenclatura de hidrácido e oxiácido. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Inscreve lá no canal, tá certo? Dá o like, que eu vou contabilizar a frequência pelo like, tá certo? Vou postar no YouTube. Um abraço e até a próxima aula.